ajuntamento, congregação, assembleia e corpo. Entre os muitos motivos de se ter dificuldade para identificar a igreja numa assembleia, congregação ou ajuntamento, é a ausência ou a fraca concepção e discernimento do corpo. Pouco se ensina, examina, discute ou discerne o corpo de Cristo, senão sob uma leve citação de mês em mês, na hora da ceia. A consciência e discernimento do corpo é o que seria melhor ensinamento e sinal demonstrativo da identidade da Igreja com Cristo. Discernir o corpo de Cristo. Não ambicioneis as coisas altas, acomodai-vos às humildes. A tendência do homem a proceder contrários parece incontrolável. A cada recomendação de Deus para que não faça, não fale, não proceda, parece que a capricho o homem as põe nos seus contrários para justificar-se em desobediência. O convite triunfalista odierno é exatamente para a ativação dos sonhos por coisas altas, elevadas e elogiadas pelos homens, mesmo que eles gritem aos ouvidos, concupiscências dos olhos, concupiscências da carne, soberba da vida. Contentai-vos com vosso sogro. Em eco das palavras de um patriarca da fé, vemos um pedido que seria uma excelente sugestão para se superar essa corrida do ouro de agora dentro dos arraiais evangélicos. Senhor, não me dê nem a pobreza nem a riqueza, mas sustentai-me com a minha porção costumeira. Sei que os triunfalistas aborreceriam estas palavras hoje. Sei que os triunfalistas aborreceriam estas palavras hoje e lhes classificariam como mornas ou medianas, por não serem cabeça nem cauda. Mas está escrito: é grande ganho a piedade com contentamento, porque nada trouxemos para este mundo, e é manifesto que nada podemos levar dele. Tendo, porém, sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço e em muitas concupiscências loucas e nocivas que submergem os homens na perdição e ruína. Porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. 1 Timóteo 6, 6 a 10. As obras da carne são manifestas, as da heresia nem sempre. Há momentos em que acontecem eventos e episódios que ficamos por entender se é obra da carne ou heresias humanas. Mas considerando que as obras da carne são manifestas, as heresias quase sempre se confundem com as obras da carne, mas terão sempre elementos ocultos, enigmáticos, misteriosos ou implícitos. É sempre um exagero do que for santo ou liberal, desvio para a direita ou desvio para a esquerda da piedade, que é o caminho correto. Assim se discerne entre as obras da carne e as heresias humanas. Religação, religião, religiosidade. A essência da comunhão e unidade com Deus é o religare,
Não sendo assim, apelaremos para o ortodoxismo teológico e a profundidade filosófica de sua interpretação, porque logo depois vem a religião e a religiosidade. É bastante que haja um acordo para que se ande junto com Deus, mesmo um acordo entre o Deus Santo e o homem pecador, por causa da verdade mediadora. Mas o que passar disto serão roupas rotas de se cobrir, porque ainda estamos aguardando a redenção do nosso corpo, porque a carne não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade pode ser. E porque Jesus Cristo disse, basta. Sonho, sonhos e sonhos. O ser humano parece tendente para a idolatria. É de uma forma quase irremediável, porque sempre lhe é mais fácil ver, tocar e sentir para depois crer. Como o nada saber sobre o dia de amanhã lhe coloca banhado de possibilidades e cogitações imaginárias, sentem-se num eterno sonho, e lhes fica cômodo chamar de sonho a tudo quanto deseja para o amanhã. Mas há sonhos procedentes ou mandados por Deus. Sonhos próprios da mente e do acúmulo de emocional humano que transbordam no momento do sono profundo. E sonhos que são anelos naturais por crescer, melhorar, luzir, evoluir e se aperfeiçoar em todas as evidências de vida na Terra. Quando Deus opera nos anelos, no querer e no efetuar. Há anelos humanos que são exclusivamente do homem, e anelos outros que são participantes ou procedentes de Deus, ou com a participação de Deus. Assim como dois andam juntos de acordo. Vale lembrar que assim como Deus prometeu transformar corações de pedra em corações de carne, por um anzol no que quiser que retorne e chamar de seu povo a quem não era seu povo, há anelos que lembram Nabucodonosor, Ramsés, Ciro, Dario, Oséias. Nos dias de Saul, sucedeu, pois, que, virando ele as costas para partir de Samuel, Deus lhe mudou o coração em outro. E todos aqueles sinais aconteceram naquele mesmo dia. 1 Samuel 10, 9. Abatimento de alma não é depressão psicológica ou emocional. Assim como o Senhor disse que os seus discípulos não percorreriam as casas sem que ele passasse primeiro em todas as nossas lutas e desafios, Jesus Cristo passou antes de nós. Conheceu e venceu o suficiente para nos apontar o caminho de escape e de saída. Mas há diferença entre nascer e nascer, morrer e morrer, perder a vida e perder a vida, ganhar a vida e ganhar a vida. Estas diferenças somente ficam manifestas quando conhecemos melhores a luta da carne contra o espírito e como se opõem entre si. Há sentimentos e emoções que no corpo parecem únicos, mas são até contrários. Onde se chora de alegria ou de tristeza, chora-se de amor ou de raiva. A depressão é enfermidade por causa dos psicossomáticos do homem, mas o abatimento é manifestação ou sofrimento do espírito.
porque acontece independente da saúde ou da enfermidade mental de qualquer. Jesus Cristo teve a sua alma abatida e cheia de tristeza até a morte, não uma alucinação ou depressão psicológica. Deus é a realização de todos os anelos e sonhos humanos. Todos e quaisquer sonhos humanos somente se realizarão ou se concretizarão se houver o consentimento de Deus segundo a sua vontade. Outros somente tomarão forma na absoluta soberania dele, sendo ele a causa e o lugar da realização de todos os sonhos humanos. Não seria a semelhança do homem um sonhador. Deus não necessita sonhar, porque é onisciente, onipotente e onipresente. Vale discernir entre a psique e a alma humana. A alma, semelhança de Deus, é como a fé, impalpável, não aparente, intocável, invisível, mas preciosa, decisória e regente. O abatimento é uma sobrecarga imposta ao espírito do homem. No Espírito de Cristo está tomando forma nas aflições necessárias ao testemunho cristão e na participação do resto das aflições de Cristo. O homem deve adquirir as marcas e o Espírito de Cristo. O abatimento humano se evidencia nos frutos do Espírito por causa dos seus oponentes. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Eles são manifestos sobre os seus contrários. Gálatas 5, 22. A depressão realmente se origina em sentimentos naturais ou carnais, pensamentos nocivos, juízos temerários contra si mesmo e na impotência diante do circunstancial geram uma crise psicossomática insuportável ao equilíbrio ou prevalecência dos frutos do espírito. Tudo isto se há promovendo no final da linha uma doença capaz de levar à morte ou ao suicídio. No abatimento, o homem se humilha, porta-se com humildade. Mas na depressão, o homem se desvaloriza e posta-se vencido. Tudo é vosso, e vós de Cristo, e Cristo de Deus. O pensamento de Deus sobre todos nós é nos dar aquilo que pedimos ou pensamos, mesmo que em lugar de peixes peçamos escorpiões, em lugar de pães peçamos pedra. Ele nos resgatará a si com tudo quanto for alvo do nosso amor ou formarem os nossos anelos. Mas não sabemos o que pedir nem como convém. Por causa disto a palavra, tudo é vosso, e vós de Cristo, e Cristo de Deus. Porque Ele comprou todo o campo em nossa volta para sermos de Cristo, que é de Deus. Porque na glória de imagem e semelhança seremos um com Ele, e o veremos como Ele é. Ver aqui é acima de ler e conhecer. O poder e o querer de Deus não se antagonizam. Não acontece nunca o querer de Deus ser impedido, amoldado ou sujeito ao seu poder. Nunca aconteceria ao poder da parte de Deus
que o seu querer fosse contorno, guia ou via de sua liberdade, de todo poder. É a totalidade do poder que glorifica a liberdade do querer e a glória de tudo saber e a glorificação do seu querer. Ele é um e único. Tal ciência é para mim maravilhosíssima. Um salmista, falando por inspiração divina, ao retratar o universo interior e exterior do homem, disse: Senhor, tu me sondastes e me conheces, tu conheces o meu assentar e o meu levantar, de longe entendes o meu pensamento, cercas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Sem que haja uma palavra na minha língua, eis que, ó Senhor, tudo conheces. Tu me cercaste em volta e puseste sobre mim a tua mão. Tal ciência é para mim maravilhosíssima, tão alta que não a posso atingir. Para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Salmos 139, 1 a 7. Vai com ele duas. Exortação à vigilância. Deixai crescer ambos juntos. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que os nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar, e todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar, e todos comeram de um mesmo manjar espiritual, e beberam de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, pelo que foram prostrados no deserto. 1 Coríntios 10, 1 a 13. Vai com ele duas.